Para dar prosseguimento às atividades dessa noite, convidamos ao palco a jornalista Juliana Gonçalves e o empreendedor social Marcos Lopes. Durante todo o evento, nossa equipe vai passar distribuindo cartões, onde todos poderão enviar perguntas aos convidados, que serão respondidas ao final da última fala. Juliana Gonçalves, jornalista formada pela Universidade Mackenzie, atuou como coordenadora de comunicação do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdades, CERT, onde escrevia sobre direitos humanos com ênfase na área de educação interseccionada com raça e gênero. Como militante, integra a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo, COGIRA, é pós-graduada em jornalismo literário e, junto com outras mulheres negras, articulou e organizou a Marcha das Mulheres Negras, que ocorreu em Brasília em 2015. Atualmente é repórter do Brasil de Fato. Juliana, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder dividir um pouquinho das minhas reflexões enquanto mulher negra e ativista sobre o que significa esse Mandelar e o legado do Nelson Mandela para a gente. Vou fazer um teste aqui, peraí, deixa eu fazer nada. Devo apontar para um lugar? Não? Aí, ótimo. Essa aqui é uma das minhas frases preferidas de Nelson Mandela, né, porque ele faz uma reflexão sobre a possibilidade de acordo, né, onde há conflito. E eu acho que a gente tem consenso de que a gente vive, infelizmente, numa sociedade bem conflituosa e que é necessário a gente romper, né, esse conflito para conseguir avançar enquanto sociedade. A primeira vez que eu tive contato com o Mandela, né, enquanto verbo, né, o verbo mandelar, foi em 2011, quando eu estava escrevendo um texto para o site do CERT, né, e aí foi lá que eu descobri sobre o Mandela Day, que foi instituído em 2009 pela ONU. E eu entendi que ele era verbo ao passo que é uma ação, né, necessária e que tem que reverberar no coletivo. Tem um dia específico onde a gente pode revisitar, analisar, olhar em detalhes a vida do Mandela, né, o que ele fez, né, enquanto um homem, entender seus valores, se conectar com o que ele fez, também restaurar a nossa ancestralidade de luta e uma força que não fica no passado. É uma ancestralidade que nos acompanha enquanto força vital também no presente. Então, mulheres e homens em movimento, que não se conformam com as desigualdades estruturais da nossa sociedade, nós somos também inspirados pelo legado de Mandela e pelos seus anos de vida dedicado ao combate às injustiças, né? Nós somos legados desse trabalho. Eu gosto muito desse grafite, né? Duas meninas negras olhando um grafite na camiseta da menina negra também do grafite está escrito, né? Sou os sonhos, em livre tradução, sou os sonhos mais ousados dos meus ancestrais, né? Então, é uma ancestralidade que é viva hoje nas nossas ações. Bom, numa sociedade onde ela é predominantemente regida pelo individualismo e o acúmulo do capital, acaba sendo meta de muitas pessoas, né, esse acúmulo de poder. E propor um dia dedicado não a si, mas aos outros, é um passo importante para um exercício de mudança que precisa existir para que a gente supere as desigualdades, né? E é um exercício que começa pela prática e pela ação. Se conectar com esses valores do Mandela, reconhecer as suas potências individuais e seus poderes e colocar, assim, em prol do coletivo, revertendo em ação prática. Prometo que até o final eu me entendo com isso, tá? Pesquisando sobre o texto, eu vi que muitas pessoas usavam para falar sobre o Mandela Day, que pede, né, que você ceda 67 minutos do seu tempo em prol de uma causa, né, com exemplos como o Consul trouxe em sua fala.
eu entendi que muitas pessoas usavam a palavra caridade para falar sobre o Mandela Day. Isso me causou um incômodo, na verdade. Me parece que a palavra caridade é muito pouco antirrevolucionária, né? Ao passo que ela pode ser vista como um ato isolado, como um altruísmo, um ato específico de bondade, mas que dificilmente reverbera num todo, né? E aí, como eu trouxe aí nesse desenho, né, cada um fazendo o seu passo de maneira organizada e coletiva, a gente pode sim combater as opressões estruturais que nos atingem. Bem, se a ideia é entendermos, né, a atuação do que o Mandela fez, também é importante a gente entender os limites que estavam postos ali para o Madiba, né? Nós temos que lidar com esses limites e buscar avançar em alguns pontos, entendendo que esse lugar mais igualitário, ele só é justo, ele só é possível sem a presença de elementos como o racismo, o machismo e as formas de opressão que são estruturantes do capitalismo. Uma sociedade balizada, né, pela supremacia branca, imperialista, capitalista e patriarcal nunca vai ser justa. E esses conceitos aqui eu dialogo com Bell Hooks, que é uma intelectual negra estadunidense, que vai trazer justamente quais são as balizas na nossa sociedade hoje e como nesse Mandelar também é importante que a gente entenda esse fundo e esse contexto que também precisa ser combatido. Bom, quando falamos de Nelson Mandela, ele é usado também como um exemplo da mudança, sendo fruto de uma ação pacífica. E é necessário também a gente entender os processos e, principalmente, o lugar importante da radicalidade como elemento propulsor de mudanças. Essa radicalidade que não é fundamentalmente violenta, nem necessariamente pacífica. Durante os 27 anos que Mandela esteve preso, por diversas vezes o governo tentou libertá-lo, desde que ele abrisse mão dos ideais de destruir o apartheid. E Mandela disse não, né, numa atitude que pode ser lida por muitas como uma atitude radical, mas que foi essencial para o desfecho final, né? Mandela, como também nos trouxe o cônsul, esteve também entre os primeiros a defender a resistência armada contra o apartheid, tendo passado para a clandestinidade em 1961. Ele entendeu, sim, os limites que existem na resistência pacífica. Pouco depois, ele foi preso por 27 anos. Antes e depois disso, ondas e ondas de violência, né, estiveram presentes na África do Sul. E aí é bom a gente lembrar, né, que o encarceramento de Mandela por razões políticas foi um grande ato de violência. Os anseios de liberdade, né, e de luta e de mudança de uma sociedade melhor estavam lá presentes, né, mesmo com Mandela preso. E aí aqui eu trago a figura da Winnie Mandela para dizer que esses anseios eram vivos, né, que fora da cadeia, fora da prisão, os companheiros de Mandela e a sua até então esposa continuaram a luta, né, contra o apartheid, né? E a figura da Winnie é importante porque, enquanto uma mulher negra, ela era ativista também, além de ser esposa de Mandela, e cuidava sozinha do casal, né, de filhos que eles tiveram, e continuava a luta, mesmo sendo vítima de perseguições e tortura. Recentemente, a Boitempo lançou um livro da Angela Davis que chama Mulheres, Cultura e Política. Esse livro ele foi escrito originalmente em 1990, e foi só publicado agora aqui no Brasil em português. Nesse livro, Angela traz alguns capítulos sobre a África do Sul e um específico sobre a Winnie, né? Ela conta justamente isso, né? Como a Winnie passou por a prisão domiciliar, por exílio, que entre as décadas de 60 e 80 ela teve ao todo consecutivos 10 meses apenas de liberdade, como sua casa foi bombardeada, foram inúmeras tentativas de assassinato e etc. E não era só porque ela era esposa de Mandela, né? Mas é porque ela também ajudava a manter vivo esse espírito revolucionário que tinha que ser combatido, né? Eu acredito que a Angela se identificou muito com a Winnie, muito por essa conexão que ela enxergava entre a África do Sul
e o estado ali do Alabama, né, onde ela nasceu, que era conhecido como Johannesburg do Sul. Naquele documentário Libertem Angela Davis, a gente pode ver ela dando depoimentos sobre como as crianças ali eram sistematicamente capturadas e mortas pela KKK, né, a Ku Klux Klan. Esses anseios de liberdade e de ação, né, tomou a África do Sul e influenciou os negros e não negros também, que estavam ali inconformados com a injustiça, em todo o mundo, em toda a diáspora, né? É muito comum os ativistas de direitos humanos serem perguntados sobre o uso da violência na busca por liberdade. Publicamente, tanto Winnie quanto Angela colocavam como as suas reações facilmente eram lidas como violência gratuita, ao passo que poucos analisavam quanto era a violência a estrutura de Estado legitimada e aplicada pelos sistemas políticos e judiciário. Tudo isso dá uma dimensão concreta sobre o uso da não-violência no combate a uma estrutura que é essencialmente violenta. A violência não pode ser vista como prática libertadora, né, ou ferramenta estrutural de mudança, mas também não temos como negar que ela é ponto estrutural de algo que nos oprime e que está assim, né, está assim como uma ferramenta para que a gente consiga atingir algumas mudanças. Bom, na África do Sul e no Brasil hoje, quando se fala de violência, infelizmente, propositalmente tentam confundir as reações de um povo que é oprimido com a violência de um Estado opressor. Tentam enquadrar no mesmo pacote uma guerra étnica, né, como se fosse um grupo contra o outro, mulheres contra homens e assim por diante. No livro de Angela Davis também, ela vai trazer como tanto Nelson Mandela e Winnie prestavam inúmeras homenagens a militantes brancos, inclusive, que estavam ali também para lutar juntos em prol de combater as injustiças, né? Então nunca se tratou, talvez, de exorcizar o país de uma população branca, mas sim das opressões e desigualdades que eram alicerçadas ali naquele momento no racismo. Quando Mandela se torna presidente, quando ele se torna líder não só dos negros, mas de todos. E ele é reconhecido assim também pela população branca, né? O que ajudou essencialmente nos propósitos de reconciliação e no princípio da busca por uma sociedade mais justa. Bom, fazendo uma reflexão sobre o que os movimentos negros vêm pensando e elaborando também em diáspora, é importante dialogar com esse outro mundo possível que o Mandela sonhava, né, e que é vivo no Mandelar, né? E esse mundo possível, ele cada vez mais vai se distanciando das estruturas das sociedades eurocêntricas, né? Então, esse mundo possível não pode ser alicerçado no que a gente chama de ideais de branquitude. E aí eu digo como uma prática política, não como algo individual, né? Esses ideais eurocêntricos são a concentração do poder, o acúmulo de riqueza, a exploração como sustento da sociedade, o domínio de outros povos, o massacre epistêmico, tudo isso falando no coletivo e não dos indivíduos, porque quando a gente fala de combate à pobreza, a gente tem que pensar que os povos foram empobrecidos, né? A pobreza não é algo inerente. Mandela foi responsável, então, por essa transição entre o apartheid e uma África do Sul livre, né? E ele fez isso alimentando justamente os espíritos o espírito de que todos poderiam conviver pacificamente, mas também o fez de forma institucionalizada, né? Sob Mandela, a África do Sul passou a ter programas de habitação, educação e desenvolvimento econômico para a população negra, instalou a Comissão da Verdade e Reconciliação, o que serviu de uma catarse coletiva, né, diante de tanta desigualdade, aprovou uma nova Constituição que muitos cientistas políticos entendem como um ponto central de estabilidade da África do Sul. Bom, tudo isso em diálogo com uma construção de uma nova sociedade longe dos valores das sociedades eurocêntricas e cada vez mais próximas, talvez, dos valores civilizatórios africanos, né? O cooperativismo, a ancestralidade, a memória, a oralidade.
Para atingir esse ideal de reconciliação que deu fim ao apartheid, sem dúvida, muitas concessões tiveram que ser feitas, né? E a Winnie Mandela também é uma das principais críticas desse processo, né? E se aproximando de novo de Angela Davis, ela vai falar que como o capitalismo é um inimigo da equidade racial e da paz. O Winnie vai dizer que os processos de negociação não romperam com um plano econômico liberal e assim não trouxeram libertação econômica, né? E aí ela vai trazer a riqueza desse país continua nas mãos de uma minoria. Bom, ainda temos muito do que nos libertar, né? Mandela fala muito sobre esse se libertar e depois como libertar os outros e em seguida como isso deve ser uma prática diária. Então eu volto para Bell Hooks para falar um pouco sobre essa libertação e como o amor nesse sentido pode ser um fator transformador, né? E aqui eu falo especificamente para a população negra, mas claro que o amor tem que ser uma válvula propulsora para todo tipo de mudança, né? E para nós negros, nós temos que entender, como traz Bell Hooks, que numa sociedade onde prevalece a supremacia dos brancos, a vida dos negros é permeada por questões políticas que explicam a interiorização do racismo e de um sentimento de inferioridade. Somos um povo ferido e essa ferida afeta a nossa capacidade de amar. Então é muito importante a gente conseguir romper com isso para conseguir dar um passo adiante. E aí, esse amor, ele é de todos os tipos e de todas as formas, né? Porque quando nos amamos, sabemos que é preciso ir além da sobrevivência. É preciso criar condições para viver plenamente. O passo seguinte, né, seria, desse viver plenamente, seria, assim, a criação de um novo marco civilizatório, onde as questões de raça, gênero e classe não sejam, e todas as nossas diferenças não sejam tidas como fatores de desigualdades, como acontece hoje. Então, a base é coletiva e é no senso de comunidade. Então, esse viver plenamente é um convite também para o Mandela, um convite para a prática diária e na busca da construção de um mundo melhor. Como último ponto aqui da minha reflexão, eu quero dividir um pouco com vocês sobre os diálogos do Mandela com o conceito do bem viver, que é a fundamentação básica e teórica da Marcha das Mulheres Negras. A Marcha das Mulheres Negras levou 50 mil mulheres a Brasília em 2015, né? E tem como objetivo valorizar a memória das lutas das mulheres negras, visando fortalecê-las na atualidade, com o resgate histórico, partilhando conhecimento e inspirações, rumo a uma sociedade mais igualitária e democrática. E resulta ainda do processo de luta por visibilidade, resgate, defesa e políticas de afirmação das mulheres, uma vez que elas são sujeitas que foram sistematicamente vilipendiadas de seus direitos. Bom, o bem viver dialoga com o Mandela, né, uma vez que é uma teoria que nasceu da prática e resistência dos povos indígenas da América Latina. Ele apresenta uma forma direta, ele apresenta uma outra forma de relacionamento entre os seres humanos, a sociedade e a natureza. A noção do bem viver propõe também abandonar a ideia do progresso, porque ela considera que essa noção é discriminatória e violenta. Seus princípios são relacionalidade, complementaridade, reciprocidade, correspondência. O bem viver surge como uma perspectiva de mudança de estrutura, né? É uma pequena ação que vai se desdobrar no todo, como nos traz o Mandela. O bem viver surge para descolonizar a democracia e devolver-lhe seu sentido original, do governo do povo para o povo. Propuseram um bem viver para evitar a destruição provocada pelos mercados, o capitalismo e a modernidade. No bem viver, a diversidade não é vista como um adendo ou como um recorte, mas sim como um grande fundamento. O bem viver apresenta ainda uma forma de relacionamento entre os seres humanos, a sociedade e a natureza. A conexão com o Mandela vem desse trânsito entre o que é individual e o que é coletivo. E no combate a uma prática política que tende a desconhecer e ignorar as alteridades.
uma vez que não há como ter comunhão ou reconciliação quando não há o reconhecimento do outro, né? E aí não se trata da emancipação de um povo, de um grupo social, né? Mas sim de toda a sociedade. Só a partir daí podemos imaginar outros mundos possíveis. E aí eu trago aqui, né, como no bem viver, né, e assim como no Mandelar, do individualismo ao coletivo, da caridade à solidariedade. E aí os conceitos, né, do bem viver, mas que devem se traduzir em ação prática de mudança de estrutura para, assim, a criação de outros mundos possíveis. Bom, dialogar o legado do Mandela com as contribuições teóricas e práticas dessas mulheres, Angela Davis, Bell Hooks, Winnie Mandela, Lélia Gonzalez, que também fundamentou o conceito do bem viver aqui no Brasil, e trazer a marcha das mulheres negras, para mim é muito importante, né? Porque versa sobre a necessidade de estímulo a um senso de comunidade, né? E aí o papel das mulheres, e sobretudo as mulheres negras, é essencial, porque nós sempre estivemos na vanguarda dessas construções, num projeto que de fato seja transformador para o Brasil. E aí eu quero deixar aqui o convite, né? No dia 25 de julho, as mulheres negras organizadas e irmanadas pelo Bem Viver e pelo Ato de Mandelar, vamos nos concentrar na Praça Roosevelt e vamos marchar. Estão todos convidados, eu quero agradecer o tempo de vocês. Obrigada. Obrigada pela inspiração, Juliana. Eu queria fazer um aviso aos jovens da Rede Cultural Beija-Flor para já irem se preparando para o número final da sua apresentação. E lembrar que a nossa equipe está com as tarjetas para quem desejar fazer perguntas para os nossos convidados. Para continuar a reflexão dessa noite, convidamos Marcos Lopes, professor, escritor e empreendedor social e mediador de conflitos em regiões do Capão Redondo, Parque Santo Antônio, Jardim Ângela, São Luís, Jardim Aracati. Divulgou seu livro Zona de Guerra e palestrou em vários países como Alemanha, Estados Unidos e atualmente no Brasil. Fundador do Instituto Projeto Sonhar, organização social que atende a crianças vítimas de abuso e pessoas que querem deixar as drogas. Por favor, Marcos, tem a palavra. Obrigado. Boa noite. Estava falando para a Ju que estava tranquila, mas depois da tua fala começa o coração a dar uma acelerada. E se alguém puder até dizer para o cônsul, eu acho que depois de ouvir tudo isso que ele falou, eu começo a desejar veementemente que um dia nós brasileiros possamos ter um ícone como a África teve, para que a gente possa comemorar o dia deles, né, o dia dele, na verdade. A gente tem um herói, né, como a África do Sul tem. Então, é muito difícil falar depois de ouvir tudo isso de Mandela. Então, eu nasci num lugar extremamente violento, do outro lado da ponte, no Jardim Ângela, Parque Santo Antônio, os lugares todos. Mas hoje eu trabalho, hoje eu sou fundador de uma organização não governamental que cuida mais ou menos aí de 25 famílias cujos filhos são vítimas de abuso sexual. Então hoje somos em 8 pessoas que atendemos diariamente essas famílias, fazendo o resgate dessas crianças que estão hoje na mão de abusadores. Anteriormente, nós trabalhávamos com jovens e adolescentes que em algum momento da vida deles foram para o mundo do crime e do tráfico. E nós também atendíamos as famílias dessas pessoas. Antes disso, eu trabalhava em uma organização não governamental e uma vez eu estava atendendo uma família e um cara do nada botou uma pistola na minha cara e perguntou o que eu estava fazendo ali naquele lugar. E eu falei para ele, estou trabalhando. E ele falou, mas como assim trabalhando? Se o bandido aqui sou eu. E esse cara me mandou embora, e eu fui embora para casa, mas eu fico com muita raiva dele. E como é que o cara coloca um revólver na minha cara se eu também sou da quebrada?
E eu fui para minha casa e aquelas famílias precisavam que eu atendesse. E na semana seguinte eu voltei e passei a cumprimentar aquele cara. E aí, tranquilo, tudo bem, tudo bem. Um dia ele me respondeu e foi a deixa para eu sentar do lado dele e passar o dia inteiro batendo papo. Não fiquei 67 minutos, né? Mas eu acho que eu passei quase o meu período de trabalho inteiro conversando com aquele cara. E uma coisa me chamou a atenção nele, que foi quando eu perguntei para ele: qual que é teu sonho? Ele fechou os olhos e falou: sei lá, se eu pudesse eu ia cuidar de cavalo. Eu, é mesmo, né? Cuidar de cavalo. Quer dizer, embora ele fosse gerente da biqueira, da boca de fumo, como vocês queiram, ele tinha o querer cuidar de alguém. E aí eu perguntei para aquele cara que se eu conseguisse, de repente, algo para que ele pudesse cuidar de cavalo, se ele sairia do tráfico de drogas. E falou: agora. Então eu barganhei com ele e consegui resgatar aquele cara do tráfico. Em menos de um ano de trabalho eu já tinha resgatado 27 meninos do tráfico de drogas. Esses meninos foram para a escola, esses meninos voltaram a estudar, esses meninos foram fazer cursos. E o melhor de tudo, esses meninos começaram a sonhar. Esses caras puseram na vida deles que o sonho era o que libertaria-nos de todas as coisas que acorrentariam-nos, né? De alguma forma. E não usavam mais droga e viviam felizes. Só que um certo dia, em 2012, um certo ano, essa organização para a qual eu trabalhava resolveu encerrar as atividades. Eu já tinha resgatado 27 meninos do tráfico. Eu falei: poxa, como é que eu vou deixar esses caras? E o meu convite para que eles saíssem do tráfico era: estou contigo e não abro. Qual que é o teu sonho? Vou te ajudar a realizar. E eu prometi isso para esses caras. E a gente que vem da periferia sabe o quanto somos carentes de pessoas que prometem e cumprem. Geralmente prometem para a gente, depois vão embora sem sequer dizer tchau. Fizeram isso comigo. Eu não ia fazer isso com aqueles caras. Então, eu e o Alexandro resolvemos pegar todo o investimento que tínhamos, investimento assim, seguro-desemprego, FGTS, rescisão, e alugar uma casa. E ali nasceu o nosso sonho, que foi o Instituto Projeto Sonhar. Antes disso, como eu tinha falado para vocês, eu nasci num lugar extremamente pobre e violento. Meu pai era violento. Minha mãe é analfabeta, sou filho do meio. Minha mãe saía muito cedo para trabalhar. Meu pai chegava muito tarde em casa, já alcoolizado, acabava por me bater, e eu tinha que sair de casa praticamente voado e voltar somente quando ele dormia. Tive muita dificuldade para aprender a ler. Cresci num lugar onde quase 70% da população que morriam eram jovens e adolescentes entre 13 e 27 anos. Quer dizer, quando eu fui expulso da escola, a diretora justamente falou para minha mãe que eu não passaria dos 20 anos. Eu fazia parte daquela estatística. Que 27 anos era o limite que as pessoas devem chegar. Minha mãe, cansada de apanhar do meu pai, resolveu separar, por cada um por um canto. Eu tinha 12 anos de idade. E a partir daquele momento, eu comecei a ganhar as ruas. Porque eu falava para minha mãe que ia para casa do meu pai, falava para meu pai que ia para casa da minha mãe, e acabava ficando na rua. Foi na rua que eu experimentei o primeiro goró, quer dizer, que eu bebi a primeira vez com 12 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu experimentei o primeiro cigarrinho de maconha. Eu estava suado. Aos 14 anos de idade, meus pais já não tinham mais rédeas sobre mim. Então eu passava manhã, tarde e à noite na rua. E a escola? Fui expulso aos 14 anos. Repeti 2 anos na segunda série. Disse que queria ser alguém na vida e peguei um revólver de mentira, um isqueiro, e assaltei a cantina da escola.
descobriram e me expulsaram. E aí quando chamaram meu pai, falaram, de fato teu filho não vai ser nada na vida. De fato não vai passar dos 20 anos e vai se cumprir isso que eu estou dizendo para você. Eu fui para casa com uma quente e outra fervendo. E a partir daquele dia eu comecei a ficar na rua. Aos 14 anos, conheci um cara que me deu um emprego. Ele era namorado da minha melhor amiga e me deu um emprego. Eu tinha que ficar na casa dele de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, recebendo móveis, mercadoria. Quer dizer, ia um caminhão de móveis entregar alguma coisa, eu ia lá, assinava o que eu tinha recebido. Um certo dia, eu estava sem fazer nada na casa dele, comecei a mexer lá um monte de coisas. E aí, de repente, eu achei um monte de documento desse cara, e cada documento tinha um nome. E quando ele chegou em casa, eu perguntei para ele por que aquele monte de documento, por que aquele monte de nome e tal, ele me mandou embora. Uma semana depois, talvez arrependido, me chamou de volta. Eu falei, tudo bem, eu vou desde que você me conte o que você faz e por que esse monte de documento. Ele estava todo engravatado e tal, e ele falou, eu assalto o banco. Eu falei, com documento? Ele tirou a caneta e falou, não, com isso. Eu falei, com a caneta? E ele começou a me ensinar a arte do estelionato. Aos 14 anos eu fui para o Rio de Janeiro com esse cara, passei 6 meses, e lá eu comecei a conhecer o que era o tráfico de drogas. Aprendi a hierarquia do crime, aprendi a hierarquia do tráfico, me formei bandido. Quando eu voltei para casa, já aos 16 anos, meus colegas estavam já assaltando, eu entrei no grupo e comecei a assaltar também. Nós que viemos, nós que somos da periferia, sabemos que quando o policiamento é mais ostensivo é a cada 2 anos, quando tem eleição. E a polícia é ostensiva mesmo. Elas batem e depois perguntam o nosso nome se temos passagem. E a gente naquele mundo do crime, roubando, fazendo uma série de coisas, que depois de um carro foi para carga, e depois a gente começou a roubar coisas mais pesadas e que tinham muito mais possibilidade de nos dar dinheiro. Mas meus amigos começaram a ser presos, uns começaram a ir embora do bairro, e eu com muito medo, cheguei para um colega e falei, cara, eu acho que eu vou dar um tempo. Ele falou, tudo bem, também vou dar um tempo. E quando eu estava indo para minha casa, eu encontrei com um outro colega que me chamou para assaltar naquele dia. Eu falei, não, estou tranquilo, vou dar um tempo. E aí a gente começou a falar sobre tráfico de drogas. E ele me falou, poxa, mas você aprendeu muita coisa sobre tráfico de drogas. Quem sabe a gente não consegue montar uma biqueira aqui e começa a ganhar dinheiro? E antigamente, estou falando isso há 16 anos atrás, não existia uma empresa que administrava todo o tráfico de drogas. Eu acho que hoje eu posso falar o tráfico de drogas da América Latina, digamos, da América do Sul. Hoje então não existia essa empresa. Então o cara que morava na rua de baixo subia para dar tiro no cara que morava na rua de cima, que ia dar tiro no cara da rua do lado, porque todo mundo queria tomar a boca. Para vocês, acho que todos vocês, ou grande parte, assistiram o filme Cidade de Deus. É mais ou menos aquilo, mas não com aquela proporção. Então alguns amigos iam dar tiro nos caras lá embaixo, a gente tomava tiro aqui em cima, e isso começaram a morrer pessoas. Começou a morrer. E nisso, os meus sonhos e todas as coisas que eu acreditava caíram por terra. Quer dizer, já não tinha mais sonhos, já não tinha uma expectativa de vida. De fato, eu morreria aos 20, 27, 20 anos. E uma noite eu estava conversando com a minha melhor amiga, e ela me fez prometer que jamais eu enterraria no cemitério São Luís. Não sei se todos vocês conhecem. E eu prometi para ela que jamais enterraria no cemitério São Luís. Naquela noite que nós íamos num velório de uma amiga nossa, eu acabei indo para minha casa, dormi, e minha amiga foi para o velório sozinha. E aí ela chegou em casa e perguntou para minha mãe onde eu estava e tal. Minha mãe está lá em cima, dormindo. Simplesmente ela subiu, me deu um beijo e falou, disse que eu estou esperando ele no velório. E minha amiga foi. Quando foi 2 da manhã, o irmão dela foi na minha casa me acordar falando que ela tinha tomado um tiro. Ou seja,
fecharam o carro onde ela estava e mataram todo mundo que estava dentro do carro. Quer dizer, bateu na trave. E a partir daquele momento eu quis me vingar, quis me vingar de alguma maneira das pessoas que mataram a minha amiga. E eu lembrei do combinado, da promessa que eu tinha feito para ela. E percebi que naquele momento eu não tinha nada no bolso, não tinha dinheiro nenhum. Então eu fui até uma organização que eu estudava quando era criança, que chama Casa do Zezinho, não sei se vocês conhecem. E lá eu fui pedir dinheiro para a tia Dagny. E ela botou a mão dentro da bolsa e falou: cara, quem vem pedir dinheiro para fazer o teu enterro? E quando eu olhei para o lado, de fato eu estava sozinho. A hierarquia que eu exercia no crime, no mínimo eu deveria estar com 2, 3 pessoas fazendo a minha segurança. Eu estava sozinho, sem ninguém. Meus amigos tinham tudo indo embora. Os que não foram estavam lá embaixo na favela, esperando para vingar a morte da nossa amiga e dos nossos amigos. E naquele momento eu fiquei pensando que, de fato, se eu continuasse no crime, eu morreria. Então eu fiz a promessa de que eu iria enterrar minha amiga e nunca mais pegaria numa arma. Eu menti. Porque eu peguei numa arma tão pesada, vocês não estão ligados. Enterrei a minha amiga, de fato saí do crime, e me puseram para tomar conta de um arsenal. Quer dizer, me puseram para tomar conta de uma biblioteca. Imagina um cara semi-analfabeto que nunca leu na vida tomar conta de uma biblioteca. Vocês não têm noção do poder que aquela coisa fez na minha vida. Porque a partir do primeiro livro que eu peguei, estava escrito Capão Pecado, eu comecei a ler aquilo. Depois eu fui ler essa de Queiroz, depois eu fui ler Machado de Assis. Me deu um negócio que eu falei: preciso voltar a estudar. E aí voltei para a escola. E aí terminei o ensino médio. Aí era meu trampo de faxineiro, só que aquilo não era bom para mim, não era muito pouco para mim. E eu começava a ler mais. Eu falei: pô, se o Ferrez escreveu a história dele, eu também posso escrever a minha. Eu vou contar isso para o mundo, vou contar tudo que eu vivi para o mundo, eu vou escrachar, vou falar para geral, tudo o que aconteceu. E comecei a escrever. A minha mãe, coitada, sendo analfabeta, me viu uma vez dentro do quarto trancado e falou assim: filho, você está usando droga de novo? Eu falei: não, mãe. Ela: o que você está fazendo? Eu, com vergonha de falar, eu falei: estou escrevendo um livro. Ela falou: se você escrever, eu volto para a escola e vou aprender a ler para ler seu livro. Cara, aquilo me deu uma potência. E eu só não comecei a ter afinco para escrever o meu livro, como eu falei: isso é muito pouco, eu vou para a universidade. E peguei e fui para a universidade. E depois me formei em letras. Depois eu fiz um projeto de erradicação de tráfico de drogas. Sabe onde que eu dei aula? Num colégio onde eu fui expulso durante 3 anos da minha vida. E foi nesse colégio que eu descobri que quando você trabalha com sonho, você consegue mudar o mundo. Ou melhor, você consegue fazer pessoas melhores para o mundo. E aí, a partir daquele momento, no dia 27 de abril, eu lancei o meu livro. Se chama Zona de Guerra. No semestre seguinte, a minha mãe voltou para a escola. Hoje minha mãe lê. Talvez ela não consiga, ela não saiba o reconhecimento dos signos, do significado. Mas ela sabe ler. Ela não se perde mais em Santo Amaro, por exemplo. Ela vem para o centro sozinha. E isso é o maravilhoso da vida. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque em algum momento da minha vida, eu pensei em jogar tudo fora. Pensei em jogar tudo pro ar. Mas eu seria muito egoísta se eu fizesse isso. Então eu comecei a pensar: por que não fazer pelas pessoas o que eu gostaria que tivesse feito comigo quando eu estava no lugar delas? E foi aí que eu comecei e que eu criei o Instituto Projeto Sonhar, para trabalhar com aquelas crianças e resgatar aquelas famílias e aqueles jovens que estavam, até a gente chegar lá, sem perspectivas de vida. E é um pouco disso. Acho que essa é a minha história. Então acho que é menos de 67 minutos. Eu acho que não importa o quantos minutos você se dedica para ajudar alguém. Eu acho que se você se dedicar 1 segundo sequer, você não vai conseguir deixar os outros segundos passarem em branco, porque vicia. Ajudar as pessoas vicia. E quando você se coloca no lugar dela, você fala: o que eu gostaria que fizesse por mim?
se eu estivesse ali naquele lugar. E ninguém está falando de coisas grandiosas. Talvez o que seja isso aqui para você como que eu vou dizer? É como se você fizesse o outro ganhar o dia, a semana, o ano, e fizesse com que aquela pessoa, e você contaminasse ela também. Então é isso que eu acredito. Eu acho que se cada um puder fazer um pouquinho, como o Conso falou, você vai numa escola, se dedicar o seu tempo a cuidar de uma criança, ou contar uma história, ou fazer qualquer coisa, a gente vai ter um mundo melhor. Ou melhor, a gente vai ter pessoas melhores para o mundo que queremos. Valeu. É isso. Muito obrigada, Marcos, pela inspiração. Iniciaremos agora a sessão de perguntas aos nossos convidados. Então, essa pergunta é para Juliana Gonçalves, do Rubem Clemente. Vivemos uma polarização muito extrema. Será possível a população negra brasileira, mais de 50% da população, ter um interesse por política ao ponto de termos nosso Mandela ou Obama? A polarização não afasta todos do diálogo? Rubens, né? Rubens? Isso, Rubem Clemente. Eu acho que a via do diálogo é importante e necessária, e é a via que a gente mais acredita, e eu acho que é o que o movimento negro mais está se debruçando desde o seu início. Eu acho que a gente, enfim, não tivemos Mandela, não tivemos Obama, mas tivemos Zumbi dos Palmares, e a gente reivindica como o único, de fato, herói brasileiro. É uma pena que o Zumbi não é referenciado ainda por todos os brasileiros, né? Porque ele é um ícone da luta da liberdade. E eu acho que esse campo do diálogo é um campo que tem que ser construído, né? Então, é menos polarizar e mais a gente conseguir entender que os enfrentamentos são necessários e que a gente está falando sobre poder, né? E privilégio. E há uma população privilegiada no Brasil, predominantemente branca e elite, né? E da elite. Então, para que outros consigam níveis de igualdade, de respeito de direitos humanos, a gente precisa começar a dividir o pão, a dividir a terra. E eu não acho que esse processo é um processo simples, eu acho que esse é um processo, é o nosso desafio, né? Então, para que outros avancem, alguns têm que dar uns passinhos para trás, dar aquela licença mesmo, né? E eu acho que é isso que a gente tem visto no movimento de mulheres aqui em São Paulo, né? Vou falar da minha realidade. Eu acho que quem acompanha minimamente o movimento de mulheres percebe, como eu disse, como as mulheres todas, brancas, negras, asiáticas, quilombolas, apartidárias, lésbicas, trans, como todas elas estão um pouco mais alinhadas nesse sentido de que há um poder claro e dado na mão de algumas pessoas, e essas pessoas normalmente têm classe e raça, e que esse poder precisa ser dividido, né? E eu acho que é essa a nossa luta, esse é o nosso principal objetivo. E sem dúvida, a reconciliação também é possível aqui no Brasil. Ela só ainda está um pouco distante, né? Enquanto a gente não fizer essas discussões,
esses movimentos necessários. Obrigada, Juliana. Essa pergunta é da Grace Rufino, assessora de imprensa, para o Marcos. Marcos, como você analisa o legado de Mandela na sociedade brasileira? Bom, como eu iniciei falando, eu acho que nós brasileiros somos muito carentes de ícones, de heróis, de pessoas que de fato lutaram e deram sangue pela população brasileira. Eu acho que o mandato de Mandela, eu acho que não está desenhado em nenhum quadro brasileiro. Eu acho que não está em nenhuma escultura brasileira. Eu acho que está no coração dos brasileiros. Porque essa saga, essa gana de querer vencer na vida, essa coisa de não deixar ninguém colocar o dedo na nossa cara e dizer, você tem que fazer isso, eu acho que é um pouco do espírito de que ele deixou para a gente. Eu acho que todo mundo que se inspira e que conhece um pouco da história do Mandela tem ele como um ícone fundamental para a transcendência humana, digamos assim. Eu acho que é isso. Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. As perguntas que não foram respondidas vão ser enviadas para os convidados após o evento e vão ser respondidas e postadas no site da Palas Athena. Muito obrigada pela participação, pela presença.